eu quero falar sobre essa constância em diferentes estações. Eu sei que o Senhor está nos encaminhando para uma estação juntos. Só que nós não estamos todos iguais. Nós não estamos vivendo todos a mesma fase de vida, nem a mesma história, nem vivendo emocionalmente da mesma forma, né? E a intenção do Senhor não é essa. Porque nós aprendemos e frutificamos e florescemos de forma diferente em cada estação, mesmo que sejamos conduzidos para uma mesma estação pelo Senhor como corpo de Cristo. Então, o que vai fazer com que a gente permaneça numa nova estação, mesmo sendo tão diferentes e vivendo fases de vida tão diferentes, né? E eu quero trazer o texto de Colossenses 2 para vocês. Colossenses 2, versículo 6, se você puder abrir comigo. Paulo aqui, ele está falando aos Colossenses. E os Colossenses, ele escreve essa carta aos Colossenses de dentro da prisão, porque ele não tem como ir até lá, está preso, né? Só que ele fica sabendo do que está acontecendo com os Colossenses. E ele decide mandar essa carta como se fosse uma carta não só preventiva, porque ele já tinha um problema instalado, mas meio que uma dose terapêutica da palavra de Deus para eles, né? O que estava acontecendo com a igreja de Colossenses? Eles eram compostos por gentios, a maioria gentios, mas também havia judeus, então havia uma diferença de nacionalidade, de cultura, de pensamento, né? Com influências de pensamentos e ideologias de outros povos, de diferentes povos, na verdade, e começaram a se instaurar algumas heresias no meio do povo. Eles estavam começando a falar coisas que a Bíblia não falava, que a palavra de Deus não falava, que Cristo não havia feito, que não havia sido trazido como princípio da parte de Cristo. E eles começaram a ter dificuldades entre eles, instaurando tradições novas, obrigando, às vezes, ou instituindo uns aos outros práticas que não eram estabelecidas por Cristo. Então, Paulo decide escrever isso porque a meta de Paulo é deixar claro para eles que eles precisam compreender e viver debaixo da supremacia de Cristo. Então, se você for ler a carta inteira, Paulo descreve novamente quem é Cristo, o que ele fez, que ele está acima de todas as coisas. Então, ele precisa deixar isso muito claro para os colossenses, para que as sujeiras no meio do caminho sejam retiradas. Então, quando ele vai lá no capítulo 2, no verso 6, a gente vai ler do verso 6 ao verso 10. Ele escreve assim: Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instituídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou toda a plenitude de Deus. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, ele está falando aqui quem Cristo é e chamando a atenção dos colossenses para como eles devem andar. A primeira coisa que eu queria ressaltar aqui desse texto, eu vou fracionar ele aqui para a gente poder refletir um pouco sobre os termos que Paulo usa aqui. Eu gosto muito de palavras e elas trazem uma profundidade maior do que Paulo quer dizer, né? Primeiro ele fala assim, andai nele. Andai nele, em outras versões, pode ser traduzido também como continuem a viver nele, tá? Ou continuem a seguir, ou continuem a caminhar nele, até porque Cristo é o caminho, não é verdade? Então ele fala sobre andar, sobre caminhar num sentido ético. O que significa andar no sentido ético dessa palavra, né? É andar em princípios e valores que norteiam, que orientam o comportamento humano.
Então, quando ele fala andai em Cristo, ele quer que os princípios e valores de Cristo norteiem o comportamento deles no dia a dia. Ou seja, nossos comportamentos precisam ser moldados, orientados pelos princípios e valores da palavra de Deus. Ok? Então, se você caminha de um jeito, eu te convido hoje a fazer uma reflexão contínua sobre, será que esta forma é a forma que Jesus caminharia? É de acordo com um princípio bíblico? E às vezes a gente tem dificuldade de encontrar na Bíblia, literalmente, às vezes, né, se aquilo Jesus faria diferente. Porque às vezes a gente quer ser muito específico, né? Mas a gente tem que começar a comer a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo venha traduzir isso para a gente, né? Então, quando ele fala a continuar a viver nele, ou continuar caminhando nele, é viver como quem compreende a sua nova origem e o seu novo propósito. Temos uma nova origem em Cristo, porque Ele nos fez novas criaturas, né? Nós somos feitos novas criaturas nele. Nós somos salvos, resgatados, perdoados, feitos novos. Então, agora, há novas regras para o jogo, digamos assim, certo? Então, se há novas regras, há novos princípios, nós precisamos nos apropriar desses princípios. E quando eu falo isso, eu queria que você começasse a pensar de uma forma mais à frente, vamos dizer assim. Não pense só naquilo que você está fazendo ou que diz respeito à sua vida, mas como você replica isso aos próximos, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus sobrinhos, às pessoas que estão ao seu lado, porque elas vão sendo tocadas por esse novo modo de caminhar. Alguns se incomodam, se afastam, às vezes podem ser até hostis com a gente, mas é porque eles realmente notam que há uma nova forma de caminhar. Mas há pessoas que, de fato, se abrem a isso e começam a acolher a palavra de Deus, sem que ela nem perceba. Eu achei interessante um comentário que eu ouvi do pastor Tel Hayashi. Eu nem sei se eu já comentei isso aqui, mas ele estava falando, ele foi a um congresso e fora do Brasil, agora não me lembro nem o país, mas ele encontrou um missionário que está no Irã. E hoje a igreja iraniana é a que mais cresce no mundo. Só que é uma igreja subterrânea, né? Ela é clandestina. E ele perguntou, como é que vocês discipulam as pessoas naquele lugar? Porque vocês não podem chegar a falar de Jesus para depois discipular. Porque se você chegar a falar de Jesus, aí danou-se, você vai preso. E aí essa pessoa respondeu para ele, olha, nós não evangelizamos de cara, nós discipulamos primeiro. Aí ele falou, como assim? Vocês discipulam primeiro para depois evangelizar? Aí ele falou, nós vivemos a palavra. E falamos a palavra sem literalmente expressar Cristo, o nome de Cristo. E as pessoas, aos poucos, elas vão se abrindo e sendo influenciadas pela palavra de Deus no seu dia a dia. E depois de semanas, às vezes meses de convivência, num discipulado secreto, essas pessoas se abrem para ouvir quem é Jesus. Então, às vezes, o teu discipulado, ele vai começar antes de você declarar quem Cristo é. Entendem? Diferente dos nossos filhos, dos nossos netos, que a gente pode chegar lá e falar de Jesus diretamente, e contar quem Cristo é, quem Ele foi, o que Ele faz, como Ele muda a nossa vida. E isso também deve ser vivido e feito. Né? Mas há pessoas que às vezes vai ser realmente em doses homeopáticas que a gente vai tocar aquela pessoa. Então nós passamos a ter um novo propósito e tudo que nós vivemos passa a ter relação com esse novo propósito. Por isso que a nossa vida precisa ser transformada. Né? Os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, o nosso relacionamento de trabalho, nosso relacionamento familiar, os nossos desejos, o nosso falar, tudo vai sendo transformado. E se há princípios humanos ainda regindo alguma conduta nossa, isso precisa ser submetido à supremacia de Cristo, submetido aos princípios de Cristo. Porque se eles permanecerem no caminho que nós estamos trilhando, nós teremos dificuldades para continuar pondo um pé atrás do outro. E a caminhada começa a ser bloqueada. Então, Paulo ele enfatiza, continuem
a andar nele, né? Andai nele. E aí o andai nele vem seguido do como, né? Ele põe uma bela vírgula aqui e vai falar como essa caminhada vai ser feita. Então ele fala, nele estejam radicados e edificados. Radicados aqui fala de raiz, né? Então, outras versões falam, estejam enraizados, ou aprofundem as suas raízes. Às vezes a gente canta, quero ir mais fundo, né? Pensando muito na pessoa que entra dentro da água e vai, mergulha, né? E se joga. Mas, às vezes, esse ir mais fundo, ele é mais trabalhoso, porque o processo de crescimento de uma raiz, ele não é rápido, né? Ele é relativamente lento e é cheio de obstáculos, porque a raiz, ela vence camadas de solo para crescer. E, às vezes, eu acho que o ir mais fundo para a gente tem muito mais a ver com esse crescimento de uma raiz do que simplesmente mergulhar dentro d'água. Porque a resistência que existe na água, ela é mínima, né? É o atrito da água com o nosso corpo. É facilmente vencido. Mas quando a gente fala do crescimento de uma raiz, a gente está falando de uma raiz que cresce vencendo a resistência de várias camadas de solo. E aí, ele fala, aprofundem nele suas raízes, como se ele fosse o solo onde as nossas raízes vão, de fato, alcançar distância. Né? A raiz, ela fala de como eu estou estabelecido. Então, pense que nós estamos falando de diferentes estações e de uma estrutura de uma árvore. E o que segura a árvore, de fato, são as suas raízes. Né? É ela que fornece o que a planta precisa, seja água, nutriente, e ela é quem permite que a planta se perpetue e frutifique. E quando nós falamos de perpetuar o reino através de gerações, não dá para fazer isso sem raízes profundas. E eu fiquei lembrando de algumas árvores que existem na Califórnia. Tem um parque de sequoias na Califórnia. E uma vez eu ouvi que as raízes de lá, daquelas árvores, são extremamente grandes. Muito grandes, muito compridas. E muito volumosas. Quando a gente fala volumosa, é que não é uma raiz só, né? Ela começa a pegar uma área, né? E eu fiquei lembrando que há um texto na Bíblia, que é o texto do Salmo 92, 12. Queria que você abrisse comigo, ou acompanha comigo aí na tela. Eu vou abrir aqui novamente. E o Salmo 92, 12, ele fala assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. E aí eu fiquei olhando essa palavra e eu pensei no cedro do Líbano. Aí eu catei o ChatGPT, que ele agora é um amigo grande, né? Então fui lá na inteligência artificial para pesquisar como eram as raízes do cedro do Líbano. Eu vou ler para vocês, porque eu não decorei, é óbvio. E como são as raízes do cedro do Líbano, a característica dessa planta. Primeiro que o cedro do Líbano, na Bíblia, ele é usado como uma figura para ilustrar governo, autoridade e liderança. Tá? Essa é a primeira coisa do cedro do Líbano. Guarda isso. Por quê? Se nós fomos chamados a ser embaixadores do reino, não importa onde, nem em qual estação nós estamos vivendo, nós somos autoridade. Nós temos posição de liderança. E é a esses lugares que o Senhor quer nos levar. É a esses lugares que o Senhor quer levar os nossos filhos. É a esses lugares que o Senhor quer levar os nossos netos. Amém? Então, veja quais são as características do cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele tem uma raiz muito robusta, muito cheia e profunda. Tá? Ele tem uma raiz principal. Ela é bem profunda e ela consegue buscar água em camadas bem profundas de solo, o que ajuda a árvore a permanecer bem ancorada também, né? Contra ventos fortes
e qualquer intempérie. Então, ela tem uma raiz principal, que ela é bem profunda. E à medida que esta árvore cresce, ela começa a expandir a sua rede de raízes lateralmente. Então, ela não é só profunda, mas ela expande lateralmente. E esse sistema de raízes lateral, ele começa a alcançar distâncias, de modo que essa árvore ela consegue, com esse tipo de raiz, absorver nutrientes e água em áreas bem extensas. Então, se falta em algum lugar, às vezes em outro lugar ela alcança o que precisa. Especialmente, considerando a localização dela, onde é realmente a origem dessa árvore, existem, às vezes, solos, às vezes, um pouco pobres e, às vezes, pedregosos. Olha o que esta raiz vence para procurar nutrientes e água. E a gente fica cansado de levantar cedo ou de reservar 15, 10 minutos para ler a palavra e dedicar tempo ao Senhor. E, às vezes, tem algum enfrentamento no nosso dia, porque o nosso dia não é vazio de tarefas. Nós temos um dia, normalmente, muito cheio. Esta cidade impõe isso a gente até, né? Você não sai para trabalhar e chega rapidinho no trabalho, às vezes, né? Então, você gasta tempo para ir, gasta tempo para voltar. Às vezes, o expediente ele é extenso. A tua demanda dentro de casa é grande. A demanda, às vezes, com família estendida também existe, né? O teu autocuidado. A gente enfrenta muitos desafios para, de fato, separar tempo ao Senhor. Mas estas raízes, elas enfrentam solos adversos, solos de muita resistência, para alcançar água e nutriente. E por ter esse sistema de raízes, o cedro do Líbano ele se torna uma árvore muito forte e também fortemente adaptável em diversos tipos de solo. Então, ela não é só uma árvore forte. Ela se acostuma e se ajusta a diversos tipos de circunstâncias. Ela é muito resistente à erosão do solo, quando o solo começa a ter problemas, né, e vai perdendo parte dele. E ela é muito resistente a instabilidades do terreno. Então, por mais que geograficamente o terreno fique instável, a árvore permanece. Porque as raízes dela garantem isso a ela. Ela é muito tolerante em situação de seca. E ela tem uma característica de ser longeva. O que é longeva? Ela vive muitos anos. Tem árvores, tem cedros do Líbano, que podem viver por mais de 1000 anos. É pouco? E a palavra fala que nós cresceremos como o cedro do Líbano. Plantados onde? Na casa do Senhor. Onde que ele floresce? Nos átrios. Sabe o que é o átrio dentro do templo? É a parte mais externa, que todo mundo acessa. É lá que ele floresce, à vista de todo mundo. Ele não floresce no Santo dos Santos, lá no mais íntimo. Ele floresce fora. Entende? E aí eu quero dar uma noção de volume das raízes, tá bom? Essas raízes, elas se projetam lateralmente de 15 a 20 metros, lateralmente. 15 a 25, desculpa. E com uma profundidade média aí de 3 metros. Mas tem raízes pontuais que conseguem alcançar mais profundo. E aí, qual que é o volume médio de uma árvore dessa, de raízes, né, de uma árvore dessa? Então, eu vou colocar aqui, uma piscina semiolímpica, não sei se todos têm uma noção aí de tamanho, mas uma piscina semiolímpica, ela tem 25 de comprimento por 10 de largura e 2 de profundidade. As raízes de uma árvore adulta, de um cedro do Líbano adulto, elas podem ser contidas em uma piscina e meia a 2. Dá de 700 a 1000 metros cúbicos de raiz. Para ficar mais palpável, pega uma caixa d'água de 10.000 litros, dessas que a gente usa em condomínio, maior zona, sabe? Se eu for colocar as raízes de um cedro do Líbano dentro dessas caixas d'água, eu vou usar de 70 a 100 caixas d'água para comportar essas raízes. Então, quando eu falo que Deus quer nos levar em constância entre estações, não dá para a gente imaginar suportar estações diferentes
sem estar devidamente enraizados. O duro é que a raiz ninguém enxerga. Né? Talvez você nem tivesse ideia de que as raízes do cedro elas fossem tão grandes, tão volumosas. Só que isso acontece no secreto, vencendo resistências. Amém? Para isso a gente precisa de constância. A constância, ela não está em aguentar o que acontece do lado de fora. A constância está em viver o que está lá dentro, debaixo do solo. Amém? Então, quando nós falamos das raízes e de sermos edificados, porque a edificação ela só acontece para cima quando o crescimento das raízes acontece no profundo. Nós estamos aí falando, de fato, de estarmos estabelecidos na fé, confirmados na fé. O termo aqui, de edificados, ele faz menção a isso no original. A estar estabelecido, confirmado e fortalecido na fé ou na palavra. Amém? E aí, Paulo, depois de falar isso, né? Enraizados e edificados. Deixa eu achar o texto aqui de novo. Ele fala, confirmados na fé, tal como foste instruídos. Então, há uma instrução para que isso aconteça. Ela vem da palavra, ela vem da vivência de comunhão no corpo, ela vem dos nossos discipuladores, daqueles que trazem a palavra a nós, ela vem da parte do Espírito Santo, que traz revelação, sem ele não dá. E aí ele fala, crescendo, porque a meta aqui é crescer e amadurecer, ok? Crescendo em ações de graças. Então, Paulo fala, ele não quer uma igreja que fique estacionada, dependente de um indivíduo, que se escorregar, lá já era. Né? Paulo quer que eles estejam fundamentados em Cristo, de modo que eles possam crescer em crescimento físico e maturidade, para que a igreja possa expandir, levar o evangelho a outros lugares, mas crescer de forma madura, sem intervenções humanas. E aí ele vai falar desse jeito, cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas. Ele fala em outros textos, em outras versões, sobre filosofias humanas e princípios deste mundo. Mas ele usa o termo sutilezas, porque é sutil. Vem devagar. Né? Esses dias a Mari estava insistindo em assistir um desenho lá em casa. E não adianta você falar não, né? Porque se você falar não, você é só um opositor aí que quer assistir mesmo, né? Então eu resolvi fazer o que elas fazem comigo. Né? No dia a dia elas sentam lá do meu lado e ficam, mãe, quê? Mãe, quê? Aí, quando está já na 1000ª vez, você faz, quê? Né? Então, eu sentei lá do ladinho dela, vendo o desenho, assim. Aí, o desenho tinha vários elementos de satanismo, de bruxaria, tinha várias coisas assim. Então, eu comecei a falar, olha, Mari, tá vendo aquele negócio que está na cabeça do moço? Era uma caveira de cabra, de uma cabra. Aí eu falei, isso é usado no satanismo, filha. Aí o malvado da história, ele era um cara que queria roubar instrumentos e a criatividade dos personagens. E o trono dele eram instrumentos. Aí eu falei, Mari, sabe o que Lúcifer era? Ele era um adorador. Olha o que ele está roubando das pessoas. E aí eu comecei só soltando assim, Mari, você está vendo isso? Mari, você está vendo aqui? Chegou uma hora que ela falou assim, ai, tá bom, não vou ver mais isso. Porque ela não aguentava mais. Não vou mais ver, tá bom. Só que cada uma que eu falava, ela só ia regalando o olho. Por quê? Porque o desenho traz a sutileza. Né? O desenho traz a sutileza. De modo que aquilo se torne comum. E aí eu comecei a mostrar para ela, falei, isso não pode ser comum, isso não pode ser comum, isso não deve ser comum. E é isso que Paulo está falando. Olha, não deixe que ninguém enrede vocês com sutilezas. Então, quando nós vamos sendo enredados, o enredar aqui, em outras versões, é utilizado o termo escravizar e deteriorar. Viu um alimento já deteriorado? É um alimento que está estragando.
né? A deterioração fala de aquele objeto, aquela coisa, perder a sua característica inicial, ok? Então, ele fala, não deixe que vãs filosofias humanas, deteriorem vocês. Elas são sutis e são enganosas. E aí ele fala que são filosofias humanas, em outras traduções eles falam assim, nascem do raciocínio humano. Filosofias, aqui na palavra no original, ela fala sobre o amor à sabedoria, né? Fala sobre você obter uma sabedoria criada, como se fizesse menção a sofismas. O que são sofismas? São verdades criadas e tratadas de forma verdadeira mesmo, mas que, na verdade, são inverídicas. Então, é aquele papo que você vê assim, a criança falando, ai, minha mãe não me ama, e ela cresce pensando isso. É uma verdade apropriada, mas não é verdade. Porque, às vezes, a mãe faz tudo, pode ser uma boa mãe, e se a criança pensa aquilo, ela está pensando uma inverdade. Mas aquilo já ficou tão apropriado que ficou lá dentro, né? Ou coisas que a gente vê aí no dia a dia, né? Tá cheio agora. A gente vê aí a política usando várias estratégias como essa, criando verdades, né? Eu não estou nem tomando partido de ninguém assim. A gente vê isso dentro das escolas, a gente vê isso dentro do trabalho, a gente vê isso quando alguém levanta calúnia a respeito de outra pessoa pelas costas e criam verdades a respeito de uma realidade que não é. Ok? Então, esse termo aqui, filosofias, está falando sobre coisas que são levantadas como verdadeiras, mas de fato são inverídicas. É isso que os homens criam aqui e que está gerando problema dentro da igreja. Quando, na verdade, essa verdade ou esse conceito, ele deveria ser submetido à soberania de Cristo, aos princípios da palavra, para a gente ver se, de fato, aquilo é real. Ok? Então, filosofias vêm com esse conceito. E quando ele fala sobre os rudimentos do mundo, né? A tradição dos homens, ou como princípios deste mundo, ele fala sobre elementos de conhecimento. Elemento, como se fosse um princípio rudimentar, um princípio simples, primitivo, como se fosse partícula de algo maior. Tudo bem? Então, quando ele fala sobre os rudimentos do mundo, ele está falando sobre algo que é como se fosse a partícula de algo maior, de um conhecimento maior. Então, as pessoas aqui, elas estavam se deixando levar por conhecimentos criados por homens e por informações ou conceitos muito básicos, que, na verdade, eram parte de algo maior. Ou seja, eu pego uma alíquota de uma realidade e trabalho apenas com aquele pedacinho. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque quando Paulo vem trazer a oposição disso, ou seja, ele fala assim, no verso 9, porquanto nele, Cristo, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina, toda a plenitude de Deus. Quando ele fala isso, ele coloca o que eles estão olhando, vivendo, aquilo que está enredando eles, e aí ele fala, em Cristo, queridos, habita a plenitude de Deus. Vocês estão trabalhando com peças de quebra-cabeça. E eu estou te falando que em Cristo há plenitude. E o que ele fala em seguida? Também nele estáis aperfeiçoados. Outra versão fala para a gente assim. Porquanto, porque estão nele, o cabeça de todo governo e autoridade, vocês também estão completos. Plenitude aqui fala sobre estar completo, terminado, cheio. Ele está falando, queridos colossenses, vocês estão se apegando a pequenas porções de conhecimento, muitas vezes descontextualizadas,
estão se deixando levar por isso, mas em Cristo existe plenitude, existe completude. E se você está em Cristo, você tem o todo. Por que vocês estão procurando lá se em Cristo vocês têm tudo? Se em Cristo há plenitude. Não dá para que as raízes cresçam da forma como elas devem crescer se eu fico procurando pequenas porções e me baseando a minha vida e os meus desejos, as minhas decisões, o meu caminhar em pequenas porções de conhecimento. O que tem que guiar minha vida não é o que eu vejo na internet, as frases bonitas que estão no Instagram, os trechos de mensagem que sobem lá para você, porque o trecho de uma mensagem é uma alíquota. O Espírito Santo quer te dar o todo. Não é que você não pode ouvir a mensagem. Claro que você pode. Mas você viu a alíquota? Então pega o todo. Você viu o pastor dar uma mensagem sobre um trecho de um versículo? Vai para a palavra. Vença as resistências do solo para se aprofundar. Porque senão nós não suportaríamos as estações. Amém? Então, Paulo está falando isso. Em Cristo habita a plenitude de Deus. E se vocês têm a Cristo, vocês têm esta plenitude. Amém? Então, nós precisamos direcionar a nossa vida a lugares profundos, vencendo essas resistências. Paulo chama a nossa atenção para que nós vivamos em Cristo, onde há de fato o preenchimento completo. Amém? Em Jeremias 17, eu coloquei o texto aí também, se você quiser seguir na tela. Eu já estou terminando. Jeremias 17 traz um outro texto, que fala também sobre árvore, né? Ele fala assim, 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, que as suas raízes alcançam a água. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração, aqui no original, fala de mente, fala do homem interior, fala dos anseios do homem. Enganoso é o homem interior, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias aqui, quando o Senhor fala com ele, fala: é a mim que vocês precisam se sujeitar. O que está no coração, o que está na mente, os princípios, os valores, tudo, toda a sua vivência, aquilo que já foi, aquilo que é e aquilo que ainda está por vir, precisa ser colocado debaixo do Senhor. Ele é quem esquadrinha o coração. Se nós não sujeitamos a nossa vida à palavra, as nossas raízes não se aprofundam. Eu creio que você já ouviu a gente falando aqui mais de uma vez o que eu estou falando. Eu não sei se você tinha noção do tamanho das raízes de um cedro. Mas quando o Senhor falou comigo a respeito disso, o meu entendimento de profundidade mudou. O meu entendimento de alcançar profundidade mudou muito. Mudou demais. Esses dias não, há um mês e pouco atrás, eu voltei a fazer atividade física. Aleluia. Dá um glória a Deus, irmão. E eu voltei a nadar. E eu falei, gente, eu não devo nem lembrar mais que eu faço como nada, certinha técnica, né? Vou passar vergonha nas primeiras aulas, o professor vai ter que me corrigir. E quando eu fui ver, ele nem precisou me corrigir muito em algumas coisas, eu fui indo e fui.
Eu falei, nossa, foi fácil. Eu só canso em 2 segundos. Tudo bem, né? Mas foi fácil, eu lembrava como fazer. Eu falei, Senhor, aonde que nós temos que vencer a profundidade? Porque foi fácil nadar. Eu lembrava. E olha que eu aprendi a nadar, acho que com uns 10 anos de idade, viu? E eu falei, aonde que nós temos que vencer a profundidade? Foi fácil fazer isso. Eu estava cansada, mas foi fácil. E o nosso vencer, ele é mais concreto. Né? Ele é como das raízes. Então, e ele também tem que ser pouco a pouco, porque o crescimento da raiz, ele não é tão rápido, né? Ela ganha espaço pouco a pouco. E tanto que a ponta da raiz, ela é bem fina, porque ela tem que abrir caminho devagarzinho. Então, onde nós precisamos abrir caminho? E eu estava lembrando de como é com as meninas. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer devocional com as meninas, porque elas não param quietas. E há um tempo atrás eu falei, eu não vou conseguir fazer essas crianças decorar versículo nenhum. Imagina, né? Porque elas não param quietas, elas não ouvem versículo. E a gente começou a decorar versículo com elas antes de dormir. E começou com, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí elas não ficaram contentes com o versículo e na versão Mariana atualizada, ela ainda agregou mais alguma coisa no versículo. E aí depois veio o Porque Deus amou o mundo, e depois o Senhor é o meu pastor. E aí conforme a gente tem conversado com elas no dia a dia, e não dá mais para sentar com a minha filha para fazer devocional. A gente conversa da Bíblia no carro, a gente conversa da Bíblia às vezes na mesa, a gente conversa da Bíblia enquanto está brincando, ou relembra uma história, e é esse jeito que está entrando, né? Que não é o meu jeito. O meu jeito é sentar o bumbum na cadeira, abrir a Bíblia e ficar lendo, até parece, né? E as coisas estão sendo semeadas e sedimentadas, e criando raiz. Né? Ao ponto de que a Débora agora ela já conta a história preferida dela da Bíblia na escola, né? E esses dias ela contou para o meu pai e para a minha mãe, e ela fala, e aí essa é a parte que eu mais gosto, porque é a parte do milagre. Eu fico imaginando ela contando isso para as crianças. E é um barato. E, inclusive, um versículo que elas decoraram foi Jesus chorou. Decoraram, não precisou decorar, né? Porque é da história que ela gostava mais. E elas estão trazendo isso para o dia a dia delas. Né? Esses dias a Débora falou, mãe, eu precisei orar hoje na escola. Eu falei, você orou? Eu falei, orei, mãe. Eu falei, por quê? Eu nem sei se eu vou contar o bicho certo. Depois a Fábio me corrige se eu estiver errada. Mas ela falou assim, a fulana falou para a ciclana que ela ia virar um lobisomem? Um lobisomem quando chegasse de noite. Eu falei, sério? E você orou por isso? Orei. Eu falei, em voz alta? Ela falou, mãe. Imagina se ela vira um lobisomem, a gente ia estar perdido. Então eu orei. Deus, por favor, não deixa a fulana virar um lobisomem, porque senão a gente vai estar perdido. Olha até onde está indo. Né? É uma semeadura que... Oi? Da onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. Né? Então ela orou. Ela não me pediu por orar, gente. Ela só veio dar o relatório. Eu falei, eu orei. Em voz alta? Foi. E qual foi a reação das pessoas? A Amadá deu risada. Tudo bem, filha, você orou e aí está orado, né? E como diz meu marido, funcionou porque ela não virou um lobisomem no final do dia. Mas a nossa semeadura, às vezes a gente acha que a gente não está semeando, né? Mas eu creio que, no final das contas, a gente está fazendo também com os nossos filhos, ou tem que fazer no dia a dia, como esses missionários estão fazendo no Irã. Nós temos que discipular antes mesmo de falar quem Cristo é. Amém? E o nosso enfrentamento diário tem que existir. Deus quer nos levar a uma nova estação. O Senhor tem falado, precisa de uma nova roupagem. Né? Eu acho que parte dessa roupagem tem a ver com isso. De quão grande tem que ser o nosso enfrentamento para que as nossas raízes sejam mais profundas, sejam laterais, alcancem áreas grandes, de modo que a gente consiga ser como o cedro, que perpetua quem ele é e floresce por mais de 1000 anos.
Eu não vou viver 1000 anos, graças a Deus, que não ia aguentar as rugas, né? Mas os meus filhos vão viver depois de mim, e os meus netos e os meus bisnetos. E nós temos que perpetuar para que eles sejam cedros, líderes, autoridades, governo do Senhor na terra. Amém? Colossenses 3:11 fala que Cristo é tudo em todos. Paulo fala assim, olha, não importa, vocês se revestiram de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Ele se refaz para ser pleno, segundo a imagem daquele que o criou. E aí ele fala, não existe mais grego nem judeu, não importam as questões sociais, o que está acontecendo do lado de fora não importa, é isso que ele está falando, não importam as estações. Não existe grego nem judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo em todos. Se nós não nos apropriarmos disso, que Cristo é tudo em todos, nós vamos continuar achando que não dá para aprofundar as raízes, mas dá. Porque Cristo é tudo em todos. Amém? Então, se há enfrentamentos, Cristo é em você. Há para suportar, há como suportar e superar enfrentamentos. Amém? Há como superar obstáculos para que as raízes se aprofundem. Porque é Cristo em você. Amém? Não somos nós por nós mesmos, é Cristo em nós. Amém? Você pode se levantar, eu gostaria de orar com você. Eu dei exemplos do que acontece às vezes na minha casa, mas eu queria que você pensasse no seu dia a dia. Qual passo, um passo, à frente você consegue dar hoje? Né? Hoje eu decoro versículos com as minhas filhas, mas eu consigo contextualizá-los em histórias já. A Dedé já compreende. Hoje eu decoro versículos que antes eu não decorava, ou seja, aquilo que eu agrego à vida das minhas filhas está agregando a minha. Amém? Hoje eu tenho um ambiente de trabalho onde eu posso falar mais livremente da ação do Espírito Santo. Antes eu não tinha. Falta coragem? Às vezes falta. Então eu oro para que o Espírito Santo me dê oportunidades. Amém? Para que seja fácil colocar isso. Qual é o passo à frente que você precisa dar hoje? A Pamela falou, meu menino agora ele canta as músicas ou fala dos textos que ele ouviu na igreja. Então, se ele decora aqui, ele consegue decorar em casa. Quanto tempo você vai levar? Não importa. Se ele decorar em uma semana, fechou. Se ele decorar em um mês, fechou. Não é? Hoje, o Elias vai à escola e tem os colegas dele. Mas eu garanto que algum colega já vê o Elias diferente. Minha filha outro dia chegou com as amiguinhas em casa e falou para elas, olha, a minha irmã é que nem eu, ela não fala palavrão. Ela foi avisando. Qual é o passo à frente que a gente precisa dar hoje? Né? É mudar uma fala, é dispor tempo ao Senhor, é tentar praticar a palavra, pratica aos poucos. Qual é o teu desafio de palavra dessa semana para mudar o teu comportamento, mudar a tua atividade? Né? Hoje você talvez não dispõe tempo com os teus netos. Quem sabe seja uma oportunidade de começar a dispor tempo com eles. Mas há um passo a mais, porque a raiz ela continua crescendo, gente. A gente precisa continuar a dar um passo na frente do outro. Andar nele, enraizados e edificados. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor nesta manhã. Porque somos completamente dependentes de Ti, Senhor. A Tua palavra diz que Cristo é tudo em todos. E nós precisamos que o Senhor seja em nós. Para que possamos, Senhor, caminhar em Ti, enraizados e edificados, Pai. Nós queremos ver nossas raízes crescendo, Pai. Nós queremos ver as nossas raízes crescendo. Talvez as outras pessoas não vejam. Talvez as pessoas não saibam quais são os enfrentamentos que temos para que as raízes se aprofundem, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quais são os obstáculos à frente para que as raízes se aprofundem e ganhem distância. Nós queremos, Senhor, raízes que vão ganhando distância e profundidade a cada dia, Pai, de modo que sejamos vistos como cedros do Líbano,
como os cedros do Líbano, plantados na tua casa, que frutificam nos átrios. Nós queremos frutificar para a honra e glória do Senhor. Nós queremos viver uma nova estação, Senhor, completamente enraizados, Deus, completamente enraizados em Ti, Senhor. Queremos, Senhor, progredir, queremos crescer, Senhor, e que à vista de todos, Senhor, possam ver o Senhor, possam ver a tua autoridade, possam ver o teu sacrifício, o teu amor, a tua graça, Senhor, possam ser tocados pelo teu Espírito, tocados pelos frutos e pelas flores que virão, Senhor. Nós queremos estar enraizados cada vez mais, Senhor, mas precisamos de Ti, Senhor, e reconhecemos a nossa dependência, Senhor, que nos nossos dias, Senhor, de hoje em diante, Senhor, que nos nossos dias neste ano ainda e nos próximos, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, possa soar no nosso coração, Senhor, trazendo ao nosso entendimento onde precisamos quebrar resistências, Senhor, onde nós precisamos ajustar os nossos princípios, ajustar os nossos valores e alinhar as nossas vidas com a Tua palavra, Senhor, de modo, Senhor, que as nossas raízes continuem crescendo, Deus, que nós possamos ser perpetuadores, Senhor, de quem Tu és, Pai, nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, clamamos pelo Teu agir nas nossas vidas, Deus, e agradecemos, Pai, porque sabemos que esta é a Tua boa vontade sobre nós neste tempo, sabemos que esta é a Tua boa vontade, Senhor, para esta igreja, para a Tua igreja nesta nação, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamamos isso, Senhor, não só sobre nós, mas sobre a Tua igreja nesta nação, Senhor, que a Tua igreja possa, Senhor, aprofundar raízes, Senhor, e a cada dia mostrar, Senhor, no seu crescimento, Pai, quem o Senhor é, Senhor, nos coloca como influenciadores, Senhor, como pessoas, Senhor, que de fato são relevantes, Senhor, nesta sociedade, Senhor, porque as nossas raízes estão crescendo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos ser uma igreja que é relevante nesta nação, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós Te clamamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.